Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Você vai abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, e vai deixá-la aberta aí. Não vamos ler agora, vamos ler daqui a pouco, mas você já deixa a sua Bíblia aberta já no ponto. Lucas, capítulo 24. Quem aqui acredita na Bíblia? Acredita mesmo? Acredita mesmo na Bíblia? Nas histórias bíblicas, naquilo que a Bíblia comunica? Muito bom, parabéns, eu também. No entanto, isso é um pouco difícil, né, de se falar na nossa geração, na nossa era. Se você falar para alguma pessoa que não acredita na Bíblia, uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, que você acredita na Bíblia, ela vai te olhar com uma cara meio assim de desconfiada, falando, esse cara, essa menina, tadinho, tapado, né? Acredita em qualquer coisa, acredita em folclore, acredita, né, que o homem foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias na barriga do peixe, né, e depois foi vomitado lá, as histórias que a pessoa acredita. Eu me lembro quando eu fui para a faculdade, foi a vez que eu mais encontrei esse tipo de pessoas, assim, né, que desafiavam a minha fé e que duvidavam daquilo que eu criei, duvidavam da Bíblia, e levantavam tantas contradições na Bíblia, e falavam aquele discurso antigo, né, falavam, não, porque a Bíblia foi manipulada, porque a Bíblia serve o interesse das elites e da Igreja Católica, e aquela coisa toda, aquelas teorias conspiratórias, e aquilo me afetou de uma certa forma, que eu comecei a ter mais prazer em estudar a Bíblia e descobrir se essas alegações eram verdadeiras ou não. E quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente vê que a Bíblia é fantástica, é maravilhosa. E realmente tem histórias que a gente só consegue acreditar porque está na Bíblia, né? Tem até uma piada, eu resisto muito de contar piada aqui, porque tem aquele estigma que pastor sempre conta piada sem graça. Então eu geralmente não conto, mas eu lembrei de uma, e se for sem graça, você ri do mesmo jeito, tá? Para eu não perder a concentração. Mas tinha uma moça que estava viajando no avião, e na verdade eu nem sei se isso é uma piada mesmo, porque quando eu ouvi que era uma história verdadeira, mas virou piada, né? Bom, vocês já estão rindo, já está bom, comecei bem. Essa moça estava no avião e estava lendo a Bíblia, e do lado dela sentou um homem. E esse homem falou assim, pô, você está lendo a Bíblia? Você acredita na Bíblia? Ela falou, acredito. Aí ele falou assim, puxa, mas sério mesmo? Você acredita em tudo que está aí? Porque tem tanta coisa fictícia, tanta história sem pé nem cabeça, esses milagres, essas coisas, não dá para acreditar. E ela falou, não, mas eu acredito. Aí eu falei assim, você acredita que, por exemplo, aquele homem, o tal de Jonas, ele foi jogado no mar e o peixe engoliu ele, e ele ficou 3 dias na barriga do peixe? Acredito. É o profeta Jonas, está na Bíblia, eu acredito nessa história. Aí ele falou, mas como é que é possível? Isso é impossível, isso contradiz todas as leis da natureza, isso é impossível, não. E outras histórias, né? O machado flutuar na água, imagina um machado de ferro vai flutuar na água. Você acredita nessa história também? Acredito. Eu não sei como é que você pode acreditar. Ela falou, olha, realmente é muito difícil, mas pode deixar que quando eu chegar no céu eu vou perguntar para Jonas como é que aconteceu, né? Eu vou tirar minha dúvida. Aí ele falou assim, mas e se ele não estiver no céu? Aí ela falou assim, bom, aí você pergunta para ele, né? Obrigado, hein, gente? Muito bom, gostei, vou contar mais, fica o nosso combinado. Já ouviram aquela do papagaio ou não? Tô brincando, vou falar não. Bom, é muito difícil para algumas pessoas acreditarem nessas histórias bíblicas, porque na mente das pessoas, Deus pode até existir, mas Deus está preocupado com outras coisas, Deus tem outras preocupações, Ele tem o universo inteiro para cuidar. O que eu vou achar que Deus vai ficar respondendo a minha oração que eu faço lá no meu quarto? Deus, Ele está longe, Deus está para lá, Deus não está aqui.
Essa é uma questão que na teologia, eu me lembro quando eu estava no seminário, eu fui apresentado essa questão numa aula de teologia contemporânea, quando a professora perguntou assim: Deus, ele é transcendente ou ele é imanente? Vocês lembram dessas questões, né? Se Deus é transcendente ou imanente? Eu não sabia o que essas palavras significavam na época, eu não sabia responder, né? O que é Deus ser transcendente ou imanente? Bom, a transcendência de Deus quer dizer, ou aponta para o fato de que Deus ele é soberano, Deus ele é poderoso, Deus está em outro plano de existência e ele coordena tudo, ele tem todo o poder. Isso é mais ou menos a transcendência de Deus, ele está acima de nós. E a imanência? A imanência fala de um outro aspecto, de que Deus pode estar intimamente relacionado conosco, pode falar com a gente. Deus não está só para além, mas Deus também está aqui, e Deus pode interferir na história, e Deus pode falar comigo, Deus pode fazer um milagre, Deus pode fazer o machado flutuar, Deus pode fazer a estéril ser mãe de filhos. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus ele é soberano e ele é transcendente, ele também é imanente, ele também participa da sua criação. Tem um grupo de pessoas e vários cientistas que acreditam em Deus, acreditam neste Deus, no Deus transcendente, mas não imanente, num Deus que criou o mundo, criou as leis da natureza, criou as leis da física, e aí ele fez o mundo operar todo direitinho por essas leis, aí ele deu uns passos para trás e agora deixou a coisa acontecer. E aí o mal que acontece é problema nosso, é a gente que tem que resolver, porque Deus não coloca mais a mão. Deus criou, ordenou com as leis da natureza e saiu fora. Inclusive eu estava assistindo um documentário no Netflix, chama, em português acho que seria, Será que Darwin matou Deus? Fala sobre a evolução, o criacionismo, a Bíblia e a ciência. Interessante, tem alguns buracos lógicos, mas ele é bastante interessante. E o cientista, a pessoa que estava falando no documentário, ele falou exatamente isso. Ele falou assim: eu acho que Deus criou todas as coisas, aí ele deu o start no processo da evolução, aí a evolução foi acontecendo, e as leis da natureza cuidaram de todo o processo. E aí Deus não coloca mais a mão. Deus não pode interferir na história. Deus agora tem que ficar só olhando a coisa acontecer. Sabe por quê? Se Deus pode interferir na história, então a gente tem um grande problema. Se Deus fazer as coisas acontecerem dentro da história, se ele for imanente, por que é que Deus permite o mal? Ou se Deus pode interferir, por que ele não interfere na hora que uma criança vai ser abusada? Por que Deus não interfere na hora que um avião vai cair? Aí o avião cai e tem um sobrevivente. Aí o sobrevivente fala assim: foi livramento, né? E todo mundo que morreu não teve esse livramento. Por que Deus livrou um só? Por que Deus não livra todo mundo? Então tem um problema ético muito grande quando as pessoas começam a pensar nisso aí. Então elas preferem falar: não, eu prefiro acreditar que Deus não interfere. Porque se Deus interferir, aí a gente vai ficar bravo com ele, porque ele não interfere aonde a gente gostaria que ele interferisse. Essa é a questão que o mundo lida. E é assim que o mundo enxerga a Deus. Lá no século XVIII, 1770 mais ou menos, um alemão, trabalhava na época, filósofo, chamado Immanuel Kant, escreveu bastante sobre isso. E ele fez uma separação para que as pessoas pudessem entender. Ele acreditava na existência de Deus, mas ele acreditava nesse Deus que está em um outro plano, que ele não interfere aqui embaixo. Aí ele meio que separou o mundo em dois andares, né? O andar de cima e o andar de baixo. Pensa numa casa de 2 andares. Só que entre esses 2 andares não tem escada, então não tem comunicação. São 2 pavimentos e eles não se comunicam. No andar de cima está Deus e no andar de baixo está o mundo. Eu, você, tudo que existe está no andar de baixo. E Deus está no andar de cima. Deus está no númeno e nós estamos no fenômeno. Essa é a linguagem que ele usou na sua obra. Deus não interfere. O mundo está aqui embaixo, a gente vive, a gente se relaciona, a gente faz os nossos projetos de vida, a gente vive, nasce, morre, tem filho e não se relaciona com Deus. Deus já fez a parte dele, Deus está no andar de cima. E aí o mundo, então ele opera assim, e até na teologia isso chegou, sabia?
verdade. Até teólogos compraram essa ideia. Teve um teólogo chamado Rudolf Bultmann. Ele escreveu também na metade do século passado. E eu fiquei doido quando eu li as coisas dele. Eu falei, cara, não é possível, como que um teólogo, o cara tem a Bíblia na mão, vai escrever um negócio desse. Mas enfim, eu me lembro que ele disse assim, é muita incoerência uma pessoa que acende a luz no interruptor, na eletricidade, acreditar também que existe milagre. Uma pessoa com tanto avanço científico, com tanta ciência, o povo ainda acreditar em milagre, é muito para a minha cabeça. Isso foi o que ele escreveu. Esse negócio de que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus nasceu de uma virgem, isso é tudo história. Isso é tudo mito. Isso é tudo não aconteceu, gente. Isso não aconteceu. Sabe aquele negócio da multiplicação dos pães e peixes? Imagina, gente, isso não aconteceu não. Isso é um teólogo falando. Sabe o que aconteceu? O milagre ali foi o milagre da solidariedade. Porque aquele jovenzinho entregou os pãezinhos e os peixes, aí uma pessoa se sensibilizou, falou, olha que legal esse menino dando tudo aquilo que tem, eu tenho aqui umas bolachinhas, vou dar também. Aí todo mundo começou a dar o pouquinho que tinha, e todo mundo cooperando alimentou a multidão. Olha que história bonita, né? Não tem nada a ver com o que a Bíblia conta que aconteceu, mas essa foi a interpretação dele. Então o mundo, gente, por isso que eu perguntei, vocês realmente acreditam na Bíblia? A gente está cercado de gente que vai falar assim, olha, esse tipo de coisa não acontece. Deus não interfere na história. Agora, meus irmãos, eu creio que Deus ele é transcendente e ele é imanente. Eu creio que Deus criou todas as coisas, mas eu creio também que Deus participa da história, e participa da minha e da sua vida o tempo todo. E eu acredito que Deus sim interferir, e faz isso por amor, para que nós o conheçamos. Eu creio que a Bíblia nos conta essa história, a história das intervenções de Deus. Deus cria todas as coisas e Deus não se ausenta. Essa é uma das grandes diferenças que existe entre a fé cristã e muitas outras crenças. Por exemplo, o Islã crê que Deus também criou Adão e Eva, criou o Jardim do Éden, e que colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden e tal, e a história, até um pouco parecida. Só que a grande diferença entre a história da criação da Bíblia e do Alcorão é que na história da Bíblia, Deus anda no jardim e conversa com o homem, mas no Alcorão Deus nunca está no mesmo lugar que o homem. No Alcorão Deus é só transcendente, mas nunca imanente. Ele não participa, ele não congrega com o homem, ele não ama, ele não dialoga com o homem. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus faz isso o tempo todo. Deus então, ele pode interferir na sua vida. Às vezes a gente até acredita nas histórias bíblicas e a gente fala assim, não, eu acredito que Deus é transcendente e imanente, eu acredito que Deus pode interferir na minha vida, mas a gente vive uma vida tão desgraçada que na verdade ela fala justamente o contrário, que a gente não crê nas intervenções de Deus na história. Nós realmente crêssemos que Deus pode falar conosco, que Deus pode mudar a nossa vida hoje, a gente estaria muito diferente, a gente oraria muito diferente, a gente falaria com as pessoas de modo diferente, porque a gente sabe que Deus está aqui, Deus pode fazer um milagre nessa noite. Mas a galera fica assim, não, Deus está no andar de cima e a gente está no andar de baixo, igualzinho o povo lá de fora. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê essas intervenções de Deus. Lá em Êxodo 3, versículo 7 e 8, tem uma expressão muito interessante. Disse o Senhor, de fato tenho visto o povo no Egito. Eu estou ouvindo o que está acontecendo aí no andar de baixo. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Uau, imagina Deus falando assim, descer. Agora eu vou para o andar de baixo. Eu vou botar ordem nesse negócio aqui, vou mandar 10 pragas e o meu povo vai viver aquilo que eu planejei para o meu povo viver, porque eu sou um Deus que interfiro na história. É isso que Deus está falando aqui. Então, Deus falou, eu vou descer e vou fazer isso aí. E tem várias outras intervenções na Bíblia. Em 1 Samuel, a gente vê a história de Ana, que era estéril, ela não podia ter filhos, e ela ora, pede a Deus, e Deus concede que ela engravide, e faz dele um grande profeta. A gente vê em Josué, quando o pessoal está lá para conquistar a terra prometida, eles chegam perto de Jericó e Deus fala assim, ao muro. E aí eles ficam lá, dão aquelas 7 voltas nos muros, tocam a trombeta e o que acontece?
a muralha cai, Deus intervindo de novo, Deus derrubando essas muralhas, porque não foram eles, óbvio. Lá em Daniel, né, a gente vê a história de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram jogados numa fornalha. Eles foram jogados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Eles deveriam morrer instantaneamente, até porque a Bíblia conta que os guardas que foram jogar eles dentro da fornalha morreram só de chegar perto da fornalha. E aí eles entram dentro da fornalha, e aí aquelas leis da física, as leis naturais que deveriam dizer que eles vão morrer queimados, passam a não funcionar mais. Deus mudou a regra do jogo. Agora eles estão andando lá dentro, e agora a única coisa que queima eram as cordas que amarravam as suas mãos, e eles estão andando livremente lá dentro, não mais 3, mas 4 homens. Jesus estava com eles. Jesus estava com eles. Toda vez que você vê o anjo do Senhor no Antigo Testamento, a Bíblia está falando de Jesus. É quando Jesus aparecia ainda no Antigo Testamento. Então esse é um Deus que interfere na história. Esse é um Deus que participa da sua vida. Esse é um Deus que não te deixa sozinho. Esse é um Deus que não é cego para aquilo que você está vivendo, para o teu problema, para a tua ansiedade, para aquelas vontades que você tem e não conta para ninguém. Deus é o Deus que participa e quer participar ainda mais da sua vida. Deus é o Deus que quer falar com você. Deus é o Deus que quer curar você. Agora há pouco eu estava entrando aqui, estava conversando com um amigo lá fora, ele falou assim, cara, Deus me pegou nesses dias, cara, Deus me curou, tantas feridas, cara, agora é daqui para cima e tal, e ele pegando fogo. Eu falei, aí, é Deus participando da história do meu irmão. Você quer que Deus participe da sua história? Ou você quer ser só um espectador? Você quer vir aqui, ficar no andar de baixo, deixa Deus no andar de cima, você toca a sua vida e deixa que Deus cuida das coisas dele? Não. A gente quer que Deus participe da nossa história, que Deus intervenha. E essas intervenções são maravilhosas. Você consegue pensar, lembrar de alguma vez que Deus interveio na sua história? Eu estou vendo a Nath aqui, foi uma bela intervenção na vida do Messias, né, Messias? Deus entrou com providência. Se não fosse Deus, né, meu irmão? Na minha vida também, né? Se não fosse Deus, só o sangue de Jesus. Você se lembra de alguma vez que você falou assim, cara, foi Deus que agiu, Deus operou um milagre na minha vida, cara, Deus me alcançou? Você se lembra de quando você aceitou Jesus? Quando você sentiu o teu coração pulsando, queimando de amor por Ele, e aí Deus entrou na sua história? Não foi maravilhoso? Meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer para um crente é ele viver no andar de baixo, achando que não existe comunicação com o andar de cima, achando que é transcendente, Deus só está para lá, mas Deus não está aqui perto de mim, Deus não pode falar comigo, Deus não pode mudar minha vida. A gente entra e sai daqui, porque a gente acha que Deus está lá e não está aqui. Ano passado, eu tive uma experiência, quando eu estava preparando esse sermão, eu ia pregar num outro lugar, e foi muito interessante, porque a minha intenção era falar da intervenção de Deus na história, era falar que Deus, Ele pode ouvir a tua oração, Ele pode conceder o que você está pedindo. E aí eu fui para a Bíblia, e mais especificamente lá para o livro de Êxodo, para ver como que aquelas pessoas, elas oraram. E aí a minha intenção era falar assim, olha, se você quer ver a intervenção de Deus na sua vida, você tem que orar. Se você quer ver a intervenção de Deus na sua vida, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, falando que Deus podia fazer tantas coisas, e Deus pode. Mas naquele momento em que eu estava preparando esse sermão, Deus interferiu. Deus entrou na prática, já no meio do sermão. Deus interferiu, e Deus falou assim, não, você não vai falar disso. Se você quer falar das minhas intervenções na história, se você quer falar da maneira como eu entro na vida dos meus filhos, você não vai falar que eu posso conceder aquilo que as pessoas estão pedindo, ou que as pessoas podem me colocar contra a parede com as suas orações e com os seus jejuns para que eu seja obrigado a fazer aquilo que elas querem. Não é assim que eu interfiro na história dos meus filhos. E aí Deus começou a trazer no meu coração, existe uma intervenção, que é a maior intervenção de Deus na história. Uma intervenção que diante dela todas as outras perdem o seu significado e a sua importância. Uma coisa que aconteceu sem que eu e você tivéssemos pedido para que ela acontecesse, e ela resolve a nossa vida muito mais do que qualquer coisa que você esteja pedindo, inclusive hoje. Sabe o nome dessa intervenção? Jesus Cristo.
Jesus Cristo é a maior intervenção de Deus na história. Não existe nada que você precisa que não esteja nele. Não existe nada que você possa pedir, que possa te trazer alegria, que você já não encontre no Filho de Deus. O que acontece é que a gente fica tão louco para ver Deus agindo na nossa vida, e Deus dando coisinhas pequenas para nós, e satisfazendo os nossos desejos mimados, que a gente começa a colocar essas outras intervenções menores acima da grande intervenção de Deus, que foi Jesus. Jesus encerrou em si mesmo, no seu corpo, todo o problema da história, todo o problema do mal, todo o problema do pecado. E aí a gente se relaciona com Deus com base nesses pedidos, nessas orações. E se Deus me dá, eu fico feliz. Se Deus não me dá, eu fico triste. Depois eu paro de ir na igreja porque não fez tal coisa. E porque eu faço tanta coisa para Deus, eu oro, eu faço a minha parte. Por que eu estou sofrendo? Por que tem tanta coisa errada acontecendo comigo? E a gente fica tratando Deus num nível tão baixo. E a gente se esquece que Deus deu o melhor que Ele tinha para te resolver para sempre e para te atrair para Ele para sempre, para que todas as coisas que você pede fossem supérfluas, não fizessem diferença nenhuma. Quando a gente está diante de Jesus Cristo e a gente fica dando mais importância para as outras coisas que a gente quer ou que a gente acha que precisa, é como se a gente estivesse na frente do Grand Canyon. Já viram o Grand Canyon? Maravilhoso, que você pode explorar, e é muito louco, e você está lá na frente do Grand Canyon jogando Candy Crush. É tipo isso. Você está diante de Jesus, você está diante da maior intervenção de Deus na história, aquele que é apaixonante, aquele que é o amado das nossas almas, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e você tem acesso a Ele, ao seu amor, à sua voz, às suas palavras, e você fica perdido em trivialidade. Uau! É como se você estivesse na frente de um banquete comendo biscoito de água e sal. É assim uma vida que não percebe a Cristo. Nós precisamos conhecer a Cristo e precisamos amá-lo, entendendo que Ele é a maior intervenção de Deus na história. Nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque uma vez que as nossas afeições forem capturadas por Ele, nada mais nos tirará dos seus braços, jamais. Precisamos conhecer a beleza de Jesus, precisamos conhecer o conhecimento de Jesus, precisamos conhecer a soberania de Cristo, em quem foram criadas todas as coisas, poderes, autoridades, anjos e demônios, tudo aquilo que está na terra e embaixo da terra, tudo foi criado nele, por Ele e para Ele. Ele é a maior intervenção de Deus na história. Ele é tudo que você precisa. Você não precisa daquilo que você acha que você precisa de Jesus. Porque se Deus te der tudo aquilo que você pede e você ficar sem Cristo, meu irmão, você está perdido. E você vai viver perdido. E você vai morrer perdido. E é por isso que as coisas não clicam no seu coração. Porque você precisa de uma intervenção de Deus, você precisa de que Deus faça alguma coisa na sua vida, mas você despreza Cristo, e você despreza uma vida de relacionamento com Jesus. Na semana passada, a gente celebrou a Páscoa, e o pessoal que só vem no culto de sábado não tem o privilégio de cultuar no domingo da ressurreição, né? Mas esse episódio na Bíblia, é aberto na sua Bíblia, ou no seu telefone, ou no seu tablet aí, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, com a intervenção de Deus na história, com a intervenção chamada Jesus, Jesus que resolve a nossa vida. Jesus morreu para que nós pudéssemos nos religar a Deus através do seu sacrifício. Tudo aquilo que nos separava de Deus foi encerrado em Cristo. Toda a nossa dívida, toda a ira de Deus sobre nós, que deveria cair sobre nós, Jesus se ofereceu para que voluntariamente Deus viesse sobre ele e não sobre mim. A ira de Deus, que é aquela ira que a própria Bíblia fala, que no último dia os grandes capitães e reis dessa terra vão gritar para que os montes caiam sobre as suas cabeças e esmaguem as suas cabeças, para que eles escapem da ira. Essa ira que era destinada a mim,
Jesus se ofereceu para levá-la em meu lugar. Percebe como Ele é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa pedir? É Jesus, enquanto a nossa vida cristã girar em torno de qualquer outra coisa que nós fazemos, ou que Deus pode nos dar, e não girar em torno de Cristo, e do amor que nós precisamos sentir por Ele, nos apaixonando por Ele sempre, através da sua palavra, nossa vida sempre será medíocre. O seu cristianismo, a sua vida vai ser sempre a mesma coisa. Isso. E Jesus recebeu em si a punição. Eu já falei isso aqui outra vez, quando Jesus, Ele ora dizendo assim: Deus, passa de mim esse cálice. Do que Jesus estava falando? Passa de mim esse cálice. Era o cálice do sofrimento? Será que Jesus não queria apanhar? Jesus estava com medo do chicote. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que outros homens e mulheres sofreram mortes até piores do que a morte de Jesus. A gente lê sobre homens como Policarpo de Esmirna, que foi queimado vivo, e fez isso cantando louvores, feliz. Outras pessoas, apóstolos, os pais da igreja, que foram mortos com 100 flechadas, outros que foram devorados por leões nas arenas, e fizeram isso cantando. Será que Jesus, o capitão da minha fé, ia ficar com medo de um chicote? De modo nenhum. Do que era esse cálice que Jesus estava falando? Afasta de mim esse cálice. Era a ira de Deus, era o cálice da ira. E Jesus disse: essa ira, ela é dura demais, afasta de mim, mas faça-se a tua vontade. E Jesus bebeu a ira do cálice de Deus até a última gota. Não deixou nada para mim e para você. Ele é a maior intervenção de Deus na história. Não me interessa, meu irmão, qual é o dia que você acha que foi o maior dia, ou o dia mais importante da sua vida. O dia mais importante da sua vida foi o dia que Jesus se entregou por você e resolveu aquilo que mais poderia resolver sozinho. Ele é a grande intervenção, Ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão de estarmos aqui, de fazermos o que fazemos, de discipularmos, de amarmos as pessoas. É só Jesus, é só Ele, e Ele é amável. Diante do conhecimento de Jesus, toda a informação que existe na internet, em todos os livros publicados, parece rabisco de criança. Ele é maravilhoso. E Ele se ofereceu. Eu me lembro de uma ilustração que eu ouvi de um professor, e ele dizia que nós éramos como uma mesa de vidro, e a ira de Deus como um martelo. E aquele martelo ia esmagar aquela mesa, ia quebrar aquela mesa, e não ia haver reparo para ela jamais. Enquanto a ira de Deus descia, a mão de Jesus entra e recebe toda a ira que seria transferida para aquele vidro, é transferida por Jesus. E Jesus morre por causa disso. A gente não pode passar por esses momentos, quando a gente reflete sobre a Páscoa, sobre tudo que aconteceu naqueles dias, e achar que é simplesmente mais um domingo, a gente fala, é ovo de Páscoa, é ressurreição e tal, sem que isso caia no nosso coração. Aí, Jesus é sepultado, e o texto diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que... Ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí Deus interfere na história, Deus muda a ordem, porque se uma pessoa morre, ela tem que continuar morta, mas Deus estende a sua mão e desce para o andar de baixo, e levanta o seu filho da sepultura.
Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que nada precisa permanecer como está. Essa é a confiança que eu tenho de que a Bíblia é verdadeira. Essa é a confiança que eu tenho de que as coisas, as situações que acontecem comigo não são definitivas, que a derrota e a frieza espiritual e o pecado não são maiores do que o Senhor, porque Deus ressuscitou a Cristo de dentre os mortos. Deus mudou a ordem das coisas. Nada precisa permanecer do jeito que está. Não é a natureza que dá a última palavra sobre o mundo, não são os poderosos que dão a última palavra sobre o mundo, não são as coisas, não é o seu dinheiro, é Deus que dá a última palavra. E se Deus quiser ressuscitar alguém, Ele ressuscita. Quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, eu já disse isso aqui outras vezes, um grande teólogo do passado disse que quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, ele precisou ser bem específico, dizendo: Lázaro, vem para fora. Porque se ele não tivesse dito Lázaro, vem para fora, e apenas vem para fora, todos os mortos de todas as épocas, em todos os lugares, ressuscitariam ao som da voz de Jesus. Tamanho é o poder do Mestre. E aí Deus então o ressuscita, Deus o traz de volta à vida, e Deus traz de volta para nós a esperança. E talvez você esteja aqui hoje, assim como aqueles 2 discípulos da estrada para Emaús, chateados, tristes, cabisbaixos, porque o projeto de vida que você tinha para você fracassou. Mas nessa noite o Senhor ressurreto se coloca ao seu lado, para te dizer que você pode ter esperança, porque Ele é a grande intervenção de Deus na história, porque aquilo que você precisa é dEle, e Ele está vivo, e Ele está aqui, e Ele está agindo no mundo, e Ele pode agir na sua vida, e Ele pode ser aquilo que Ele quer derramar sobre você, porque Ele está aqui. A ressurreição nos traz essa esperança de que é Deus que dá a última palavra. Tem alguma situação na sua vida que está te deixando triste, ou angustiado, ou às vezes até mesmo o seu próprio coração, a frieza, a distância que você está sentindo de Deus, e você acha assim, é assim mesmo, vai ser assim mesmo, já tentei tantas vezes, não consigo me aproximar de Deus. Nessa noite, eu quero dizer que é Jesus que tem a última palavra, e Ele é a grande intervenção de Deus. Deus já o concedeu. Se Deus deu a Cristo Jesus para nós, quando ainda éramos inimigos do Senhor, quanto mais agora Ele não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? Quanto mais agora. Jesus é a grande intervenção de Deus na história. Se você precisa de alegria, Jesus abriu o caminho para você ser muito alegre, para você ser feliz e ter felicidade plena, aquela felicidade que não vai embora, porque não é a felicidade das pequenas intervenções, mas é a felicidade da grande intervenção. Meu irmão, se o nome de Jesus, e a obra e a vida de Jesus não fazem o seu coração queimar, como era o coração dos discípulos na estrada de Emaús, eu quero convidar você nessa noite, meu irmão, a clamar a Jesus, e a clamar a Deus, dizendo: Senhor, revela-me a Cristo, através do Espírito me mostra Jesus, me revela quem é o teu Filho, me revela o infinito amor que o Senhor dispensou na cruz do Calvário por mim. Porque, meu irmão, se você sair daqui se sentindo bem, se sentindo porque você acha agora que Deus pode te conceder aquilo que você está pedindo, o namoro que você quer, o casamento que você quer, o emprego que você quer, o carro que você quer, Deus até pode, meu irmão, essa não é a questão não é se Deus pode interferir ou não pode interferir, a questão é que aquilo que Deus já fez é muito maior, a questão é que Deus já fez. Se Ele não te conceder todas as outras coisas, Jesus é tão magnífico, Jesus é tão maravilhoso, que eu posso morrer no meio do deserto, sem nada, sem roupa, sem família, sem nada, e eu vou morrer dizendo: bendito seja o Pai do meu Senhor Jesus Cristo, porque nele eu tenho tudo, porque nele eu sou feliz, eu sou completo, eu não preciso de mais nada, eu tenho a Ele. E se você sair daqui achando que porque Deus pode interferir na sua vida, agora você vai poder pedir tudo o que você quiser, você não entendeu nada. Você precisa sair daqui dizendo: Senhor, eu preciso amar mais a Jesus, eu preciso conhecê-lo mais, eu preciso depender mais dEle, eu preciso que Ele seja
centro da minha vida. Eu preciso pensar mais em Jesus do que em qualquer outra coisa. Eu preciso me apaixonar pelas suas palavras. Eu preciso conhecê-lo, conhecer a sua pureza, conhecer a sua santidade. Eu preciso conhecer o amor de Jesus. Eu preciso ouvi-lo falar comigo aquilo que ele pensa sobre mim, quem ele diz que eu sou. É assim que nós devemos sair daqui hoje, porque tudo isso aqui só aponta para ele, só aponta para Jesus. Feche seus olhos. Deus não está em outro lugar, não está desinteressado da sua vida. Deus não está no andar de cima sem se importar com você. Deus não está alheio àquilo que está acontecendo lá na tua casa, no teu coração. Deus sabe se você está lutando com pornografia. Deus sabe se você está lutando com qualquer pecado que seja. Deus sabe se você está envergonhado. Deus sabe se você está sentindo saudade da presença dEle. Deus sabe. Deus está aqui. Deus está entre nós através do seu Espírito. E hoje Ele está nos convidando a deixarmos tudo para trás e nos lançarmos em Cristo, dizendo: Senhor Jesus, o que eu preciso hoje é de uma nova conversão a Ti, para que o Senhor seja o centro, e tudo aquilo que roubou o seu lugar eu descarto, eu considero como esterco, eu considero como perda, pela excelência do conhecimento de Jesus, o meu Senhor. Esse é o convite que o Senhor está nos fazendo hoje, quando nós celebramos a ressurreição. Celebramos o fato de que nós temos confiança de que a vida de muita gente pode mudar, e vai mudar aqui nessa noite, porque o túmulo está vazio, porque a morte não tem a última palavra, porque o pecado foi vencido, porque a distância foi encurtada, porque o pecado foi totalmente finalizado e a morte perdeu o seu poder. O túmulo está vazio, meu irmão. O que é que te aflige? O que é que te impede? O que é que te segura? Se o túmulo está vazio, se Jesus não está lá, por que você procura entre os mortos aquele que vive? Por que você procura no mundo que é eterno? Por que você procura nas pessoas que estão mortas espiritualmente alguma vida para você? Por que você busca no pecado a vida que só a santidade de Deus pode trazer para você? O túmulo está vazio, corra para Jesus. Tem a resposta, Ele toca a sua vida e a transforma 180 graus de uma hora para outra, num piscar de olhos. Ele olha para você e diz: Lázaro, vem para fora. Pode estar morto há 4 dias, há 400 anos, não importa, vem para fora. Ele olha para você e sopra sobre você o que você precisa. E quando nós nos encontramos com Ele, a gente nem se lembra mais quais eram os outros pedidos, porque Ele é excelente. Ele é excelente. A banda vai tocar. Se você sentiu que o Espírito Santo está falando com você hoje, tem esse recomeço, confiando no poder de Deus que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, porque o túmulo está vazio. A tua vida pode mudar hoje. Se você tem essa confiança, você quer dar esse passo, eu quero te convidar a vir aqui na frente, e vamos nos ajoelhar aqui, e vamos clamar: me chama para fora, opera o poder da ressurreição na minha vida, me dá uma nova história, intervém na minha vida, interfere na minha história, me dá um novo ânimo, me dá uma nova vida, uma nova alegria. Eu preciso do Senhor Jesus. Se é isso que está no teu coração, pode levantar e vamos orar aqui na frente. Nós vamos ter um tempo aqui de adoração, de oração, então não se preocupe. Venha dizendo para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Se eu continuar no caminho que eu estou, eu vou me perder. Se eu continuar tentando encontrar nas outras coisas aquilo que eu só encontro em você, eu não vou aguentar. Eu preciso entender que o Senhor é tudo que eu preciso, e que eu preciso me apaixonar por Ti novamente. Oh Jesus, 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 Jesus.
Diga: Senhor Jesus, o Senhor é tudo que eu quero. Eu quero, Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito do Senhor. Eu sei que o Senhor pode interferir na minha história. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh. Bravos tremem, reis se curvam aos teus pés, Senhor. Com teu sopro estremece montes e nações, e o teu povo canta. Cristo é o Senhor que sempre reinará. Cristo é o Senhor que reina. Cristo é o Senhor que sempre reinará. Cristo é o Senhor que reina. Oh Pai, nós cremos no Teu poder. Nós cremos, ó Deus, que tudo aquilo que nós precisávamos era de Jesus. É Jesus, é Jesus, Jesus, Jesus. Nós poderíamos ficar por toda a eternidade dizendo esse nome, o nome mais doce, Jesus. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro dessa igreja, Ele é o centro de todas as coisas, e nós o recebemos nessa noite, crendo, ó Pai, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos ainda opera em nós, corpos carnais. É isso que o túmulo vazio nos diz, que todo dia é dia de mudança, que todo dia é dia que Deus pode mudar as coisas, que Deus entra na história, que Deus muda o rumo das coisas, que elas não precisam continuar como estão. Baseados nessa esperança e nessa certeza, é que nós clamamos que o Senhor interfira na nossa vida e aponte-nos para Ti, e nos faça nos apaixonarmos por Ti, provando desse poder, dessa esperança da ressurreição. Assim como aquele salmo, nós vamos nos levantar agora, todos vamos nos colocar de pé. E assim, meus irmãos, como Cristo venceu a morte, a nossa promessa é que nós também em Cristo venceremos o poder do pecado e da morte. Em Cristo nós venceremos o poder do pecado e da morte. Até quando até a morte de Jesus, o céu não existia.
não havia perdão de pecados. Aqueles que haviam morrido em Cristo esperavam pela morte, pelo sacrifício de Jesus. E essa é uma interpretação bastante interessante de alguns dos primeiros teólogos. E ele usa um salmo, que era um salmo de guerra, para descrever a chegada triunfante de Jesus no céu. E é com essa cena que eu gostaria de encerrar nessa noite, para que você perceba o tamanho da esperança que você tem em Cristo Jesus. O tamanho, a resposta cósmica do universo à ressurreição. Porque quando Jesus morre, Jesus inaugura o céu pela primeira vez. Ele corta a fita, e até então nenhum homem poderia entrar no céu, e os portões estão lacrados. E o pai da igreja Orígenes começa a dizer aquele salmo. Quando Jesus se aproxima dos portões do céu, alguém grita de lá de dentro: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Mas ninguém havia entrado por aquelas portas ainda. E alguém diz: quem é que se atreve a chegar até esse ponto? Ninguém nunca cruzou essas portas. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. E Jesus entra triunfante no céu, e todo o céu e toda a criação se prostra diante do Rei ressurreto. Ele se assenta ousadamente no trono do Pai, e é de lá que Ele reina. E é esse poder, e é deste poder que nós usufruímos em Cristo. Nós que estamos em Cristo, temos o poder da ressurreição vivendo em nós hoje através do Espírito Santo. Amém. Nós vamos cantar mais uma vez. Você pode voltar para o seu lugar. Volte com essa expectativa de viver o poder e a esperança da ressurreição na sua vida, não se importando e não se acovardando diante das situações, porque Deus não está no andar de cima e você no andar de baixo. Deus pode interferir na sua história hoje, amanhã e para sempre. Amém? Amém. Eu me lembrei, enquanto Yuri pregava, de um vídeo que eu creio que a gente pode assistir esse vídeo aplaudindo a glória de Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus, e Ele comprou-nos pelo seu sangue, e Ele reina eternamente, e Ele foi recebido em glória. Amém? Como nós já ouvimos isso, eu queria que a gente, está pronto o vídeo? A gente passasse e a gente pudesse ouvir, e eu queria que cada vez que isso tocasse no seu coração, você pudesse estar aplaudindo o Senhor Jesus. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. Parallel, he's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the miracle of the age. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder, he supplies strength for the weak. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meager. I wonder if you know him. Well, he's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace.
He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his office is manifest. His promise is sure. His life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him. Glória a Deus. He's invincible. Aplauda o Senhor Jesus, comece a aplaudir, Ele é irresistível. É isso. Não. Ninguém pode impedi-lo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu sobre a... Você pode declarar: Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vamos declarar: posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. O único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que enviou o seu Filho para morrer por nós, que a graça redentora e sustentadora do Filho, aquele amigo de todas as horas, e o será até a consumação dos séculos, que a comunhão do Espírito nos faça um, que venha sobre nós as suas consolações, e que o poder e a unção do Espírito de Deus venha sobre a sua vida, que você viva sempre glorificando a Jesus.
que merece toda a glória. Seja exaltado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Sozinho, estou caído. Jesus me levanta do chão. E quando eu penso em desistir,